Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus cadernos de devocional que eu já usei aí há alguns anos atrás e também o desse ano, né? Pra deixar aí como inspiração, como ideias de como vocês podem montar e criar aí o de vocês. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal pra você estar sempre por dentro do que acontece por aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo. Sempre que eu posto foto do meu caderno de devocional lá no meu Instagram, que atualmente é esse daqui, vocês me perguntam bastante como que eu fiz, como que vocês podem fazer de vocês, ideias, tudo mais. Então eu vim mostrar nesse vídeo, então, os meus cadernos de devocional dos anos passados, para deixar aí como ideias para vocês verem que eu sempre fiz de maneiras diferentes, sempre mudei, sempre fui me adaptando até chegar a uma forma que me agradava e que eu gostava mais. Mas então eu trouxe aqui para vocês esse aqui que é o mais antigo que eu tenho, que é o de 2018. Esse aqui e esse daqui são de 2020 e esse aqui é desse ano. Então, bora lá para ver. Começando então pelo mais antigo, esse caderninho eu lembro que eu paguei bem baratinho nele, ele foi uns 10, 15 reais. Comprei numa lojinha bem aleatória, ele é todo assim, olha, com folha pautada e a folha dele é meio amareladinha. Então vou mostrar aqui desde o começo pra vocês. Olha, logo nessa página de abertura, uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus cadernos é um let, ou escrever uma frase, algo pra começar. Então eu escrevi aqui, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Né? Foi acho que o ano que eu ou lançou ou eu descobri esse louvor, então eu tava muito animada com ele, aí eu quis colocar aqui um trecho dele aqui na capa. E aí depois aqui eu fiz um weekly planning. Eu escrevi as coisas em inglês, gente, não porque eu queria me aparecer, é porque eu tava estudando, começando a estudar inglês nessa época. Então tudo que eu podia fazer em inglês, eu fazia, era muito bom pra treinar e pegar o vocabulário. Tá? Então eu fiz aqui essa capinha para um planejamento semanal. Como que era? Era logo a primeira página do caderno e aqui tinha o que eu ia ler em cada dia. Então, por exemplo, cada um desses daqui era um dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu colocava o que eu ia ler, por exemplo, na segunda-feira eu ia ler Provérbios 3, do 3 a 35. Aí na terça era João, aí na quarta era Filipenses. E aí eu ia seguindo o que eu ia ler. Vocês podem ver que são post-its, ó. São post-its, eles saem e não fazem nada com a folha, ó. E aí, o que acontece? Cada semana eu tirava os post-its velhos e recolocava com os post-its novos, com as novas leituras que eu ia fazer na semana. É legal que era logo a primeira página do caderno, não tinha que ficar procurando tudo, né? Aí aqui, então, eu coloquei os livros da Bíblia. Então, aqui tem todos os livros da Bíblia. E aí, conforme eu ia lendo, eu ia pintando os livros que eu já tinha terminado de ler. Aqui, então, eram os meus versículos preferidos da Bíblia. E aí, eu não escrevia o versículo em si. Eu colocava só a referência do versículo para eu saber que eu gostava muito daquele versículo. Enfim, vocês podem ver que eu não usei tanto essa página, né? Que é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Às vezes eu fazia uma página no meu caderninho que eu não usava, que eu não me adaptava. E quando eu fosse repetir no outro ano, eu já não fazia aquela página, porque eu sabia que não era a página que eu usava muito, tá? Então, vamos lá pra próxima. E aí aqui eu coloquei pedido de oração. Por que era essa página aqui? Essa página eu tirei, né, pra mostrar o vídeo pra vocês, porque eu colocava post-its grandões assim, em que eu escrevia os meus pedidos de oração. E aí, depois que aquela oração já tinha sido respondida, eu destacava o pedido daqui, tá? Então, era basicamente para isso que servia essa página, para eu poder colocar os post-its em que eu escrevia o meu pedido de oração, tá? E eu apresentava esses pedidos de oração também diariamente. E aí, aqui começavam, olha, os registros. Eu lembro que aqui eu tava fazendo um plano do YouVersion, né? E aí era o plano ouvindo a voz de Deus. E aí todos os dias eu lia e fazia pequenas anotações daquilo que Deus tinha falado comigo, com aquele plano de leitura. Ó. Já vão pegando as ideias, gente, pra vocês irem colocando também pra vocês fazerem, ó. Aí aqui foi todo esse plano. Aqui teve outro plano, ó, segundo o seu coração. Aí aqui eu comecei a fazer uns devocionais naquele método SOAP. Se você não sabe do que se trata, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse tipo de devocional e tudo mais. Então eu vou colocar aqui pra vocês
tá? Então depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão lá nesse vídeo aqui do Método Soap e assistem pra vocês entenderem tudo e ficarem por dentro. Então eu fazia aqui, ó, ficou bonitinho, eu usei colagem, ó, pra colocar a data e a referência, né, da passagem que eu tava lendo. E aqui eu fiz uma capa para começar o mês, então ia começar o mês de julho. Aí eu coloquei aqui as minhas goals, né, que são as minhas metas. E também fiz um tracker do Instagram. Nessa época a gente tava chegando a 2.400, né, e a minha meta mais ou menos era uns 2.600 ali até o final do mês. Hoje, graças a Deus, nós somos 38 mil. Então, assim, Deus fez grandes coisas aí na minha vida. Só tenho a agradecer. Aí aqui, então, eu colocava o meu Reading Plan, que é um plano de leitura, né? E aí o tema desse plano de leitura era Mulheres de Fé. Então eu colocava todas as referências sobre esse tema. E aí, conforme ia passando os dias, eu ia lendo e ia marcando, ó. Aí aqui era um Spiritual Tracker, que eu colocava, por exemplo, se eu orei no dia, eu ia e pintava o quadradinho, sabe? Se eu jejuei, eu pintava o quadradinho. Se eu li a Bíblia, eu pintava o quadradinho. Se eu postei no Instagram, eu pintava o quadradinho. E aqui vocês vão ver que eu usava vários layouts diferentes para meus devocionais. Esse aqui é todo colagem, eu usei todos post-its e papeizinhos, ó. E aqui eu anotava coisas diferentes. Aqui era data, aqui era a passagem que eu li. Aqui era gratidão, então, do dia, coisas que eu era grata no meu dia. Aqui era anotações sobre a palavra que eu li e aqui era uma oração. Então eu separava, assim, esse layout. Eu gostava de fazer, assim, colando papel, eu gostava, achava bonitinho. Repeti esse layout aqui, aqui eu só fiz com a canetinha e aqui eu colei só esse pedacinho, assim, de papel, achei legal. Aqui eu voltei a fazer aquele banderolazinho do Método Soap. Eu acho muito fofa essa página. E aqui eu entrei numa vibe mais minimalista, então eu colocava só o livro e a referência embaixo e ia anotando. Notem que eu ainda usava o Método Soap aqui. Só que eu só não deixava marcadinho o que era cada um, porque eu já tinha na minha mente o que era cada tópico. Então, passagem, observação, oração. Ou às vezes eu nem deixava tão certinho, sabe? Às vezes a oração não estava aqui, era só observações sobre a passagem. Então, ao mesmo tempo que eu seguia o método, eu não seguia, eu deixava livre, sabe? Seguia o método, mas sem me prender a ele, sem regras. Eu deixava fluir durante o meu devocional e é isso que vocês precisam fazer. Então aqui eu continuei nessa vibe bem minimalista, ó, como vocês podem ver. De vez em quando eu fazia umas frescurinhas, que nem aqui eu peguei o post-it para escrever uma anotação sobre esse salmo. E aí eu peguei e fiz uma oração aqui embaixo. Aí eu gostava de fazer vários títulos diferentes. Ai, gente, essa forma aqui de fazer a leitura é uma das que eu mais amava fazer. Que na verdade eu faço até hoje. Olha, eu colocava o título, né? No caso que era o livro e as referências. E aí eu ia anotando sem regras. Era como se fosse uma bagunça, mas era uma bagunça organizada, uma bagunça que eu entendia. Então aqui eu colocava observações, colocava, sabe, tudo que eu ia podendo colocar, gente, sobre a passagem, eu ia colocando como se fosse um grande mapa mental em que tudo que Deus ia falando comigo eu ia escrevendo sem regra. Aí pra separar uma coisa da outra, né, eu pegava e grifava de colorido, fazia uns negocinhos assim, pra vocês verem que vocês podem deixar fluir. Sabe, ficava bonitinho porque eu escrevia tudo de preto. E aí eu ia separando as coisas com as cores, ó. Tá vendo? Aqui é uma coisa, aqui outra coisa, aqui outra coisa, aqui outra coisa. Porque eu ia separando com as cores e ficava super legal. E eu usava só marca-texto nessa época aqui mesmo. Aqui é a mesma coisa com os Salmos 40, olha. Aqui eu grifei a passagem inteira, ó. Colocava uns versículos, fazia... Isso aqui, gente, é maravilhoso. É como se eu tivesse... Na hora que eu tava lendo, eu já ia anotando, sabe? E depois eu ia só colorindo pra separar as coisas. Isso é muito gostoso de fazer. Tentem fazer isso na casa de vocês. Me marca lá no meu Instagram. Meu Instagram é @simplesmentecristã. Sério, gente, vocês vão adorar. Lá eu posto a minha rotina de devocional, tem dica de estudo bíblico. Tem muita coisa legal lá pra vocês. E a gente tá com um desafio de 15 dias de maturidade. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, me segue por lá, tá bom? E aí, continuando, eu fiz mais alguns dias seguindo isso, olha. Aqui também eu fiz mais um daquele lá. Aqui também eu fiz mais um daquele estilo. Vocês viram que eu fazia bastante nesse modelo porque eu gostava realmente de fazer.
Aqui eu comecei a fazer algumas anotações sobre Ruth. Aí aqui eu já tinha mudado um pouco de novo o meu jeito de fazer o devocional. Eu fazia aqui o texto corrido, só que eu fazia mais a questão de observação e aplicação da palavra, e aqui é a oração. Eu já não escrevia mais o trecho bíblico. Então, para vocês verem que ainda era o método SOAP, mas sem me prender muito a ele, sem regras. Aí aqui tem um pouco de Tiago, aqui tem um pouco de Romanos, que eu também fazia anotações. Olha, aqui dobrou o post-itzinho que eu coloquei. Aí aqui então a gente entrava no mês de agosto. Então aqui tem mais um tracker do Instagram. Aqui tem um plano de leitura de agosto. E aí aqui vocês podem ver que eu continuava nessa ideia de estudar a palavra, que eu estava estudando a tentação de Jesus. Então eu lia e ia escrevendo. Olha, para vocês verem um pouco da minha organização, eu colocava aqui um contextozinho que estava acontecendo. Aí eu colocava o versículo, explicava um pouquinho, escrevia o versículo, explicava mais um pouquinho o que eu tinha entendido daquela passagem que estava acontecendo. E por aí ia indo. Aí no final eu coloquei uma conclusão do que eu aprendi com tudo isso que eu li. E aí eu procurava fazer isso com todos. Olha aqui, firmeza pela palavra de 2 Timóteo. Aqui era outro tipo de devocional. E eu lembro que eu colocava título nos meus devocionais. Ou seja, era como se eu pegasse tudo aquilo que eu tinha lido e eu tivesse tirado uma conclusão final. Dessa conclusão final eu tirasse um título, sabe? Isso me ajudava bastante. Porque ficava bem grandão e destacado, sabe? Se eu quisesse voltar a reler, tipo assim, hoje folheando esse caderno, nossa, me interessou saber sobre o descanso. Eu já saberia que esse devocional fala sobre isso, entendeu? Ó, vocês verem que aqui eu tava usando mais aquele estilo de observação, aplicação e escrever uma oração. Só não escrevi aqui o versículo porque eu deixava o espaço, né? Mas para colocar as minhas observações. Eu gostava de fazer um dia em cada página. Aqui vigilância e oração, exortação à santidade. Aqui eu fiz sobre a oração do Pai Nosso. Então aqui são anotações de cada trechinho da oração do Pai Nosso. E assim por diante. Aqui, por exemplo, de provérbios. Eu coloquei aqui o provérbio. E aí eu coloquei tudo aquilo que eu aprendi sobre ele. Tudo aquilo que eu pude meditar. E no final uma oração. Não tá separadinho, mas meio que cada parágrafo significa algo assim, sabe? Aqui também seguindo aquele mesmo estilo. Olha, eu colocava o versículo aqui colorido. A passagem colorida. Aqui então a gente tem o início de setembro. Então eu também fiz um outro tracker aqui do meu Instagram naquela época. Aqui também a gente estava seguindo eu estava seguindo um plano de leitura. Para quem me perguntar, eu pegava esses planos de leitura lá no Pinterest. Então se você for lá no Pinterest e escrever Reading Plan, e aí ele vai aparecer vários planos de leitura com vários temas diferentes. Então vai ter amor, paz, mulheres de fé, ou então sobre fé. Vai aparecer vários planos de leitura lá. Só que vocês vão observar que vai estar em inglês, só que como os livros da Bíblia, a maioria são nomes próprios, poucos que mudam bastante, vai? Então vocês vão ver que Reis vai estar Kings, vai estar Tiago, vai estar James, são poucas diferenças que vocês vão vendo, mas dá pra seguir e adaptar normalmente, tá? Aqui eu já fiz um outro estilo, vocês podem ver que aqui eu já mudei meu layout. Esse caderno é maravilhoso, porque vocês vão ver que eu mudei de layout 300 vezes. Então aqui eu colocava data, colocava qualquer verso, escrevia um pouquinho sobre o contexto, fazia um resumo sobre o capítulo, anotava as pessoas importantes que apareciam no capítulo, anotava quem era o autor dessa passagem, para quem que ele escreveu, quais eram as palavras-chave, observações sobre a palavra, coisas adicionais que eu podia perceber, uma conclusão, uma aplicação e uma oração. Esse aqui, gente, é um método de estudar por capítulos. Isso aqui é bem completo e é super legal. Já aproveita essa página aqui, já printa e aplica, que vocês vão adorar usar esse método. E aí eu repeti ele por mais alguns dias. O problema desse método aqui, pra mim na época, era que ele usava 2 páginas, entende? E aí acabava que usava muito do meu caderno. Mas se você não se preocupar com isso, você pode fazer em 2 páginas ou usar um caderno grande, né? Que aí um caderno grande você vai usar uma página só. E aí eu fiz ele por mais alguns dias. Tinha dia que eu às vezes tava com um pouco de preguiça e eu não preenchia tudo, gente. Olha só que feio. Aqui eu voltei a usar o método SOAP assim, bem detalhadinho. Aqui também. Aqui também. Olha, aqui o marca-texto passou por trás. Ó, fiz o método SOAP todo bem separado. Aqui ainda era o método SOAP, mas sem as letras. E assim eu fui seguindo, olha, conforme foi passando os dias. E tá quase acabando esse caderno, gente.
E eu fui seguindo, que eu colocava a passagem, colocava o versículo, anotava informações importantes que eu aprendi e no final eu fazia uma pequena oração. Então é isso, gente. Esse foi esse caderno. Eu mostrei ele inteiro pra vocês porque, como vocês viram, eu usei vários métodos diferentes ao longo desse ano, até eu achar aquele que melhor funcionava pra mim, aquele que eu gostava mais. Entenderam? Mas eu espero que possa ter acrescentado na vida de vocês, que vocês possam ter pegado ideias e se inspirado para vocês poderem criar os cadernos de vocês. Esse vídeo acabou já ficando muito grande, não vai dar para eu mostrar os outros cadernos nele, mas se vocês comentarem bastante, eu posto a parte 2 e aí eu vou mostrando para vocês os de 2020 e o de 2021 também, para servir de inspiração para vocês. Mas eu só vou postar a parte 2 se vocês pedirem bastante aqui nos comentários, tá bom, galera? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu já tinha dito, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã. Você não vai se arrepender porque eu posto muita coisa legal por lá também. É isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.